Olá, nobres amigos! Eu sou o Príncipe Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui, respondendo à dúvida do André sobre os grandes exércitos e grandes batalhas da Idade Média e sua logística, neste bem mais a fundo, porque no outro foi uma explicação bem breve, mais sobre como era a guerra no período, como eram as formações militares. Neste daqui vamos focar sobre realmente as que eram grandes e que tinham logísticas complicadas mesmo, para poder explicar a fundo o assunto. Então, esse vídeo vai ser basicamente explicado em cima de duas grandes batalhas, duas grandes guerras. A Guerra dos 100 Anos e a Guerra dos Austríacos contra os invasores otomanos no cerco a Viena. Por que eu peguei esses dois exemplos? Porque eu diria que foram as duas maiores guerras do período, além das cruzadas, e porque são guerras muito diferentes uma da outra. Em uma a gente consegue explicar um sistema logístico complicado, e em outra a gente consegue explicar a guerra a partir de um sistema logístico bem mais simples, mas que também mostra um sistema logístico bem complicado e de como ele foi um problema para os otomanos. Primeiro, a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre a França e a Inglaterra, onde a França adquiriu territórios que eram vassalos ao rei da Inglaterra, que estavam no continente francês, mas eles eram vassalos ao rei da Inglaterra, e a França os adquiriu. A Inglaterra invadiu para tentar retomar esses territórios. Mas, de qualquer forma, apesar da Inglaterra estar tentando retomar o território que já era dela, e não dominar a França como alguns acreditam que era de verdade, o que aconteceu foi que a Inglaterra tem que fazer uma operação ultramarina para poder ir guerrear com a França em território francês. E nesse exemplo podemos ver que a logística militar da França é algo extremamente descentralizada, uma vez que seus vários duques e barões e condes e outros nobres unificavam suas alianças locais para defender localmente cada território, e não o rei formando um mega exército. Das poucas vezes que um rei formou um mega exército na França deu errado e ele perdeu a guerra, diga-se de passagem. Quer dizer, a França ganhou a guerra no final, mas todas as batalhas que foram encabeçadas por um grande exército real foram perdidas. Enquanto isso, a Inglaterra teve que organizar grandes exércitos para invadir territórios franceses e teve que fazer uma mega operação logística, sim. No caso, a Inglaterra, além de enviar seus nobres, seus guerreiros nobres para lá, ela também enviou muitos guerreiros civis, pagos como mercenários, eram os arqueiros geralmente. Então a Inglaterra tinha um grande contingente civil nessa guerra para poder compensar a desvantagem da localização, para poder suprir exércitos sem deixar todas as famílias nobres completamente isoladas em território francês e não ter nenhuma família nobre na Inglaterra. E sim, essa foi uma operação logística relativamente complicada, porém não tanto, uma vez que a Inglaterra não é fisicamente distante da França. Apesar de ser uma viagem ultramarina que levasse talvez um dia ou dois de viagem, em coisa de um dia ou dois, a pessoa atravessava o Canal da Mancha. Então era muito fácil se reconectar à Inglaterra, eles trazerem suprimentos de flechas para os arqueiros e outros suprimentos que não seriam pilhados com facilidade na França. A pilhagem sim foi muito utilizada, porque sim, pilhagem era a principal forma de se obter suprimentos numa guerra durante a Idade Média. Isso é inegável. Foi muito utilizada para adquirir comida e, diga-se de passagem, foi um dos motivos da derrota da Inglaterra também no final, uma vez que eles arrasaram tanto as terras que eles lutaram contra os franceses que elas pararam de produzir e, por consequência, eles pararam de conseguir pilhar e ficou muito difícil trazer comida da Inglaterra para sustentar os exércitos na França. Lógico, aí também teve a participação da Joana d'Arc, né, para poder expulsar os ingleses e motivar os franceses a lutarem, mas um grande motivo é que a Inglaterra se desgastou muito, porque ela desgastou as terras que ela estava pilhando. A guerra durou demais. E imagina, qualquer lugar que fique em guerra por muito tempo para de produzir, né? Então, tá aí um grande motivo de fracasso de guerra. Enquanto a França, na maior parte das batalhas, foram exércitos locais, foram suprimentos locais providos pelos próprios senhores locais que estavam participando dos seus exércitos. Não era um pagamento, assim, de tributo a outro nobre, mas lógico que todos que estavam na guerra contribuíam com a parte da sua alimentação, né? Pois eram exércitos locais, estavam protegendo a própria terra deles. Então, nesse caso, a linha de suprimento francesa era muito simples, era extremamente descentralizada e próxima ao local da onde estava vendo a batalha, o que conferiu uma grande vantagem a eles, né? E aqui podemos parar de falar sobre essa primeira guerra e falar sobre o cerco de Viena. E aqui está um exemplo mais claro possível de como guerras distantes eram extremamente caras para o invasor. Porque no caso, os otomanos estavam extremamente distantes lá da Turquia, lá do Oriente Médio, da onde vinham os suprimentos deles. Eles até tinham a Sérvia como aliado nessa guerra, mas fora a Sérvia, todos os outros reinos eram aliados aos austríacos. Então, o que aconteceu é que eles fizeram um cerco, mas um cerco em um território distante do deles. Então, eles fizeram na expectativa de matar os austríacos de fome dentro de Viena. Porém, o que aconteceu é que vinham aliados de todos os lados. E, inevitavelmente, um ou outro conseguia abastecer os soldados de Viena. Porém, ao mesmo tempo, por eles estarem lutando uma guerra muito distante, tem um exército muito grande que a pilhagem não sustentava,
e terem dificuldade no transporte foi o maior fracasso de guerra de todos os tempos, dos otomanos. Mesmo com forças muito maiores, muito melhor equipadas e preparadas, eles conseguiram perder a guerra, pelo simples fato de uma cadeia de suprimentos na Idade Média não suportava uma logística de viagens continentais. E grandes exércitos não se sustentam apenas pela pilhagem, como esse daí. Ainda mais quando todos os reininhos à volta estavam ajudando o inimigo. E só tinha um reininho pequeno ajudando eles. Poderia estar ajudando com suprimentos, mas era muito pouco, né? A Sérvia não conseguia ajudar o suficiente. Então acho que aqui nós temos dois grandes exemplos de logística medieval de grandes batalhas. Agora, esse exército era grande porque o Império Otomano, como o próprio nome diz, era um império. Ele não seguia a lógica da Idade Média, a lógica do feudalismo, de feudozinhos que juravam lealdade a um senhor e... Não, era um império centralizado, oriundo do Oriente Médio e do Islã na época. Que na verdade os otomanos em si, os reis otomanos, nem islâmicos eram quando fundaram o reino, porém se apoiaram o islamismo uma vez que dominaram territórios islâmicos. Olha, outro exemplo que também dá pra citar, se bem que esse aí é muito complexo, eu já citei ele antes lá da guerra de Constantinopla. Constantinopla caiu basicamente por um monte de erros militares, mas principalmente por ser apenas uma cidadezinha isolada, um enclavezinho na época da sua queda. Não haviam territórios que abasteciam Constantinopla. Eles dependiam da logística de transporte vindo do ocidente, da Itália, e uma hora a coisa ia cair de qualquer jeito. Porém, lógico, o Império Otomano foi um grande exemplo de como não se lutar guerras, porque ele pode ter ganhado muitas guerras, mas a maioria das vitórias deles foram vitórias que mais lhe custaram forças do que realmente trouxeram coisas boas a eles. Enfim, acho que por esse vídeo é isso, nobres amigos. Espero que tenham gostado, espero que tenha respondido a sua dúvida, André. Fiz 2 vídeos pra isso, né? Mas enfim, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Obrigado, like...